Qual o seu maior problema? Sobre esse problema, quais são as suas crenças? Você acredita que pode resolver isso sozinho? Você já se questionou se de fato esse é o seu maior problema? E se você morrer hoje, amanhã, daqui a alguns dias, você tem certeza de que você entra no céu? E se entrar, por que você tem essa certeza? Responda aqui nos comentários. Mas, e se você não tem essa certeza, por quê? Comenta também, eu gostaria de saber. Olá, eu sou a Cleo Peixoto. Eu gostaria de apresentar para você hoje uma série de aulas que nós estaremos fazendo, que vai ajudar você a identificar qual é o seu maior problema. E no final dessas aulas você terá um conhecimento bíblico sério sobre a certeza da sua salvação. E se você deseja ir para o céu, você saberá exatamente como isso é possível. E se é possível, não perca nenhuma das aulas, vai valer muito a pena. Você já duvidou da existência de Deus? Já se sentiu ferida, machucada, magoada, sem esperança? Uma sensação de vítima da situação? Você pensa em céu? Pensa em inferno? Na aula de hoje eu quero ajudar você a entender a verdadeira causa dos problemas que afetam a humanidade e automaticamente afeta você também. Mas faremos isso numa perspectiva totalmente bíblica, ou seja, na perspectiva de Deus. Para conhecer um pouco e bem pouco sobre Deus, eu gostaria que nós lêssemos o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse texto completo, ele foi escrito para o povo de Israel. Como é que estava vivendo esse povo nessa época? Eles estavam no meio de um povo que não conhecia o Deus verdadeiro e muito menos verdadeiramente a Deus. Esse povo estava completamente perdido e confuso. E foi exatamente nesse contexto que Moisés apresentou quem era o Deus verdadeiro para o povo de Israel. O que você pode aprender sobre Deus nesse versículo de Gênesis 1, capítulo 1? Primeiro, não é preciso provar a existência de Deus. A Bíblia, ela assume a existência divina. Que você e eu precisamos reconhecer que a palavra de Deus tem poder e autoridade. Você e eu precisamos crer que Deus é real, está atuando hoje como sempre atuou sobre toda a sua criação. Deus existe, é real, se comunica conosco através da sua palavra e da sua criação. A palavra de Deus, também em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, comunica que Deus criou todas as coisas e nos criou de modo único. Como é que Deus nos criou? A sua imagem e semelhança. O capítulo 2 e 3 de Gênesis diz claramente que nós fomos criados para desfrutarmos da comunhão, amizade, intimidade, relacionamento amoroso com Deus. Mas alguma coisa deu errada. O que aconteceu? Será que foi Deus que errou? Será que foi o homem? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, nos versículos 7 e 8. Vamos ver o que diz esse texto. A palavra diz assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou às narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e o pôs nele o homem que havia formado. De acordo com esse texto, nós vamos perceber
que Deus criou o homem fora do jardim, depois o colocou num lugar muito especial para se relacionar com ele, comunicar-se com ele de uma forma íntima. Onde está a evidência disso? Se você for recorrer aos capítulos 2 e 3 também, e no versículo 15 a 17, você vai observar, como nós acabamos de ler aqui, que existiu um diálogo íntimo, aberto, face a face. Havia harmonia, tudo era perfeito na relação entre o Criador e a criatura. Mas, infelizmente, esse cenário mudou. Vamos então ver o que acontece no livro de Gênesis, capítulo 3. Eu gostaria de ler com você os versículos de 1 até o 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: vocês não devem comer e nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras para si. Perceberam o que aconteceu aqui? Aparece um ser, que é Satanás, e aí nós vamos observar um cenário anterior, onde Deus, lá em Gênesis, capítulo 2, nos versículos 15 até o 17, conversava com Deus, aquela amizade, aquela intimidade, aquela harmonia, onde Deus explica para Adão o que é que Adão pode, o que é que Adão não pode, inclusive ele diz qual é a consequência que Adão terá se comer do fruto. E agora o que nós observamos? A Eva, a sua esposa, mulher que Deus fez para completar o homem, ela então começa a dar atenção, ela então começa a ouvir a voz de Satanás. E Satanás chegando. O que ele faz? Ele começa usando exatamente a palavra de Deus, mas ele faz isso de modo distorcido. E nós observamos que a Eva, ela sabia exatamente todas as informações. É verdade que ela aumentou um pouco quando ela disse que não era nem para tocar do fruto, mas ela conhecia a verdade. E o que é que Satanás, então, começa a fazer? Além dele distorcer a palavra, ele começa a questionar com ela, colocar dúvidas, lançar semente de dúvida no coração dela, exatamente para colocá-la contra a verdade do que Deus havia dito. Ou seja, Satanás ele entra como um difamador, como um acusador de Deus, tentando colocar a criação, tentando colocar o homem contra o próprio Deus. E é interessante porque a gente observa a Eva respondendo direitinho cada pergunta, mas mesmo assim ela escolheu acreditar em Satanás. Ela pegou o fruto, tomou, comeu e também deu ao seu marido. Vamos pensar em você agora. Você como pai, você como mãe, o que você teria feito nessa situação quando o seu filho acaba de desobedecer você? Você se tornaria uma pessoa que não cumpriria sua palavra? Você se tornaria, demonstraria ali algum tipo de fraqueza? Eu não sei o que você faria,
mas eu sei o que Deus fez. Deus demonstrou que Ele é fiel e Ele cumpre a sua promessa. E naquele exato momento, Adão e Eva, ao deixar a desobediência tomar conta do gerenciamento do seu coração, eles acabaram por delegar a Satanás todo o domínio da nossa mente. Ou seja, ali no Gênesis 3:6, a mente humana passa a ficar exatamente debaixo do domínio de Satanás. E Adão e Eva fez ali uma escolha, de acordo com aquilo que naquele momento, naquela hora, eles acreditaram. Então, a Eva entendeu que a árvore, aquele fruto, ela poderia dar entendimento. É como se ela não tivesse entendimento, é como se ela tivesse ainda que conhecer alguma coisa além do que Deus já havia revelado a ela. E quais seriam então as consequências dessa desobediência para o casal criado? Lembra daquela amizade, daquela intimidade que havia entre Deus e o homem? Então, o que aconteceu após a desobediência ou a crença de Eva na pessoa de Satanás? Aconteceu que aquela relação harmônica, perfeita, de amizade, de intimidade entre Adão e Eva e o desfrutar disso com Deus foi totalmente quebrado. A Eva acreditou na promessa tentadora de descobrir algo a mais. Eva queria conhecer um pouco mais, ela ficou curiosa, mas Deus havia prometido que se eles comessem do fruto da árvore, certamente eles morreriam. Satanás disse que não, que era certo que eles não morreriam. Quando nós estamos ali em Gênesis capítulo 3, versículo 7, e ali está afirmando que os olhos deles se abriram. Num primeiro momento dá a impressão que algo maravilhoso aconteceu, né? Dava a impressão até que os olhos deles estavam fechados. Mas como é que foi que os olhos deles abriram? Os olhos deles se abriram em que sentido? Infelizmente, para o mal. O mal, inclusive, que Satanás não explicou como seria. Ele só disse que eles seriam conhecedores do bem e do mal. E isso Satanás falou com verdade. Mas ele não explicou exatamente que mal é esse, como isso funcionaria. E o que é que nós vamos perceber? Que agora Adão e Eva estão experimentando desse veneno. Ou seja, aqui entra a morte física e também a morte espiritual. Mas vamos ver um pouquinho o que acontece aos olhos humanos. O casal sentiu vergonha um do outro. Isso não existia antes. Percebe que a relação de amizade, de intimidade, de transparência que havia entre o casal acabou ali. Quebrou a relação com Deus. Porque observe que agora eles vão lá fazer folhas, fazer uma vestimenta de folhas de figueira. Ou seja, eles agora se acham independentes, eles pensam que eles conseguem resolver o problema sozinho, do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo. Mas o pior ainda estava por acontecer. Eles então vão se esconder de Deus. Mas nesse pior, algo de muito bom acontece. E o que é que acontece de bom? Gênesis 3:8, nós vamos observar que Deus, ele chama o Adão para conversar. Observe que não é a Eva, ele chama Adão. E o que é que ele diz para Adão? Então ele faz uma chamada mais ou menos assim. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está? O que nós observamos aqui e que é maravilhoso a gente observar? Deus foi ofendido, ele foi
desobedecido, e ele não fica chateadinho, ele não fica magoadinho, ele não mata imediatamente o homem, como inclusive ele poderia fazer, porque foi isso que ele prometeu, mas ele chama esse homem para um relacionamento. Ele chama o Adão para a responsabilidade. E essa é a grande oportunidade que Adão e Eva têm de assumir a culpa, assumir a desobediência, assumir o seu erro, pedir perdão, se acertar, se alinhar com Deus. Mas o que todo o contexto do capítulo vai mostrar para nós? Que eles não fizeram isso. Ao invés de se apresentarem de modo arrependido, de modo incondicional diante desse amor, diante dessa busca de um relacionamento com Deus, eles então transferem a responsabilidade. Eu gostaria que você lesse depois o texto. Se você não quiser ler, eu tenho algumas aulas gravadas onde esse assunto ele é detalhado, está aqui no canal de YouTube, no módulo 1 de evangelização. Você vai poder conhecer bem melhor, de forma mais aprofundada, esse assunto. Então, o que é importante a gente ressaltar aqui? Que Adão transfere a responsabilidade para a mulher transfere a responsabilidade para Satanás. Inclusive, o próprio Deus é culpado, quando Adão diz assim, foi a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Então, o que é importante a gente perceber aqui? Que Deus, mesmo ele tendo sido ofendido, mesmo ele tendo a ordem dele descumprida, e ele não imediatamente tira o homem da presença dele, como ele poderia fazer, mas ele deu essa oportunidade, ele demonstrou o amor que ele tinha por essa criação. Mas, infelizmente, Adão e Eva perderam essa oportunidade, transferiram a culpa, não assumiram o seu erro. Então, com certeza, Deus, ele aplica o seu amor, mas ele também aplica a sua justiça. Então, nós vamos ver no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, Deus aplicando a sua justiça em relação a essa desobediência humana. E aí eu gostaria então de pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que provavelmente não têm a certeza da salvação e ative o sininho para você receber todas as notificações de todas as aulas que ainda virão. Espero você na próxima aula.